Beleza, então, pessoal, todos aí nos apresentamos. Agradeço novamente, tá, por vocês participarem da oficina. Eu vou tirar só um print screen aqui para a gente poder... Aí, pronto. Só para poder ser material que a gente manda para a Secretaria de Cultura, né, para mostrar das lives, assim, com prestação de contas, essas coisas todas aí. E quem tiver interessado em fazer... apresentar projetos para a Secretaria de Cultura, para produção de quadrinhos, publicação, né? Né, faz parte aí desse processo. Talvez, em breve, né? Who can see this transcript? Sim, todo mundo. Uma ideia que surge é que a gente possa fazer em breve de repente, uma oficina de produção, né, para esses fins, assim, para poder participar dos editais, né? Como que faz, que faz um projeto destinado para isso. Então, aí, se essa ideia vingar e acontecer, a gente informa para vocês. Para quem não é de Brasília, né, também existem outros veículos de fomento de outros estados, né? Belo Horizonte tem um veículo de fomento, São Paulo também tem, acho que tem mais de um, é verdade. Então, mesmo que a experiência não seja, mesmo que as regras não sejam as mesmas, a mentalidade acaba sendo muito semelhante, assim. Então, quem é de fora também vale a pena participar. E aí, quando estiver funcionando, a gente avisa direitinho e tal. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo viu as aulas, né? Essas aulas, elas foram feitas e refeitas, porque eu comecei a gravar esses vídeos já havia um tempo, e aí depois repensei algumas metodologias, alguns elementos. As próximas aulas elas vão estar mais orgânicas, né, em termos de exercício e tal, tudo direitinho, e principalmente em termos de cara, né, porque eu fico mudando a cara o tempo inteiro. Uma hora está de barba, uma hora está de bigode. Porque foram umas coisas que foram regravadas posteriormente, né, e com a magia da edição de vídeo, elas funcionam direitinho, tá? A primeira aula que a gente teve foi de apresentação e a segunda aula foi essa aula destinada aí para os princípios básicos do desenho, tá? Quanto a esses princípios básicos do desenho, que a gente viu falar sobre ponto, linha e superfície, muitos de vocês que já desenham, vale a pena sempre a gente retornar para esse ponto inicial, que é essa produção plástica, né? Que é essa compreensão do que é aquilo que a gente trabalha quando a gente desenha. Né? Porque, às vezes, a gente trabalha com um quadrinho, a gente pensa somente na figura humana, ou pensa muito na perspectiva, ou pensa, sabe, alguns elementos que já estão formados, né? Mas um elemento que é extremamente importante quando a gente pensa em quadrinhos é o espaço, né? O que é a história em quadrinhos? A história em quadrinhos é um registro espacial da transcrição do tempo de uma narrativa, de uma história ou de algum evento plástico visual. Basicamente é o quê? Esse registro do tempo no espaço, né? E quando a gente pensa em espaço, a gente precisa entender o que é que a gente está chamando de espaço. Por que eu falo de ponto, linha e superfície? Né? Porque a gente está ali falando sobre que é esse conceito que ele já existe nas artes plásticas há muito tempo, mas que o Vassily Kandinsky, né, que é um pintor russo ali, me faltou agora quanto modernismo ou não. Depois eu vou procurar isso direitinho, eu passo para vocês. Mas é ali começo do século XX, né? E aí ele vai pesquisar esses elementos básicos da imagem, né? E que vai abrir ali portas para toda a pintura abstrata que vem a partir daí, justamente pesquisando essa potência
desses elementos básicos, né? E aí, para entender essa potência, ele vai falar de um elemento que é importante, a gente já vai partir para a prática, mas eu só quero explicar para vocês qual que é esse elemento importante, que é o que ele vai chamar de... que hoje em dia a gente chama de tela, mas que ele vai chamar de PA, que é... Gente, me faltou agora, que é essa superfície primária, é esse ponto de vista que a gente tem quando você fecha o olho e pensa num desenho, né? Existe uma tela, que essa tela onde você dispõe esses elementos, é esse ponto de vista primário, esse plano, né, que a gente chama de tela, que ele vai chamar de plano, que é esse plano onde você visualiza aquilo que você está querendo desenhar. Quando a gente fala de quadrinhos, né? E deixa eu pegar aqui um exemplo, pegar aqui até um exemplo da MES. Quando a gente fala de quadrinho, esse plano ele é dividido, né? Ao invés de você ter um plano que é simultâneo, como é o caso da pintura, como é o caso da ilustração, por exemplo, né? A gente tem um plano que é subdividido. Ele é subdividido, mas ele não deixa de ser simultâneo, né? Você vê, olha, quando você olha para uma página de quadrinhos, o que tem na página de quadrinhos é um esforço, né, de tentar fragmentar o espaço que é simultâneo, né? Eu sei que, deixa eu ajustar aqui para vocês verem melhor. Perdão, pessoal, essa tosse chata aqui. Eu vou compartilhar aqui, que vai ser melhor eu compartilhar minha tela, que é melhor para mostrar para vocês. Deixa eu só abrir uma imagem aqui para a gente ver. Todo mundo está vendo a minha tela aí? Ok, para mim ok. Sim. Perdão. Então, quando a gente fala desse plano, né, desse plano primário, né, esse plano ele vai estar presente tanto na tela de pintura quanto na página de quadrinhos. Ele vai estar presente sempre que você tenta visualizar uma imagem, pensar essa imagem, né? E o que o quadrinho faz, né? O que o quadrinho faz, o que o quadrinho permite, né? O que o quadrinho vai tentar fazer é pegar essa simultaneidade da imagem, né? Por que essa simultaneidade? Porque quando você olha a imagem, tudo acontece ao mesmo tempo, né? Se eu pego, por exemplo, deixa eu abrir uma outra imagem aqui rapidinho. Esse aqui. Se eu vejo uma imagem como essa, por exemplo, que é uma imagem, né, toda presente em uma única página, né, eu não sei dizer o que vem primeiro, né, o que vem antes, né? A gente tá vendo uma cena aonde eventos acontecem, né? Tem um menino aqui que está saindo das sombras, indo em direção a esse buraco aqui, e aí em cima do buraco tem esses helicópteros e esse navio. Não tem uma coisa que acontece antes da outra, tudo acontece ao mesmo tempo, né? Essa é uma característica da imagem. O que o quadrinho tenta fazer, de certa forma, é tirar essa simultaneidade, não tirar a simultaneidade, mas tentar guiar a simultaneidade de maneira que exista um antes e um depois. Esse primeiro quadro acontece antes desse segundo quadro, que acontece antes desse terceiro quadro, e assim por diante, né?
esse esforço de criar essa temporalidade, né, é isso que a gente tenta fazer no quadrinho. E né, de que maneira que a gente consegue fazer isso? Entendendo o que é o espaço, né, entendendo o que é o espaço aonde a gente vai criar. Então, quando opa. Quando a gente fala do espaço, a gente fala do espaço e dos elementos que vão estar no espaço, né? Isso. Rapidinho. Então, quando eu insiro o ponto, né, esse ponto ele vai estar relacionado com um outro elemento, né? Se eu fizer um outro ponto maior aqui, eu tenho uma relação que está sendo construída aí, né? Essa relação ela vai ser, ela pode ser com certeza de tamanho, né? Esse ponto é menor que esse ponto que é maior. Ela pode Você não está ser. mostrando a tela. Ah, não estou mostrando a Eu ia tela, comentar agora. lógico. Obrigado. Aqui, pronto. Então, né, voltando, quando você tem o espaço, né, esse plano do Kandinsky, né, quando você inaugura o espaço com o ponto, por exemplo, né, você está criando uma relação ali que é de criar essa diferença primordial entre aquilo que é e aquilo que não é, né? Você tem essa diferença do que é esse plano do espaço que está trabalhando e que é esse ponto que está aqui. Se eu crio um outro ponto maior, por exemplo, eu já vou ter uma outra série de diferenças, né? Esse ponto aqui vai ser diferente desse ponto aqui, porque ele vai ser menor do que ele. Esse ponto aqui vai ter o mesmo tamanho, por exemplo, desse, mas ele vai estar afastado, né? São elementos, questões que são simples, mas está ciente desse domínio do plano, né? E o que o plano quer dizer é que permite com que a gente tenha maior controle nas decisões que a gente vai fazer na página, né? No desenho, tá? Por isso que a gente fala, por exemplo, dessa questão das linhas, tá? Nós, como seres humanos, quando a gente fala de controle, eu falo de controle, fica essa ideia meio de dominação, né? Dominação da imagem, que eu sou um ser humano, eu tenho que dominar a minha linha. Mas é mais uma ideia de dominação da decisão que você vai tomar, né? Eu tenho, por exemplo, a noção de que as linhas, né? O ponto ele é esse conciso, né? O ponto ele está todo aqui, todos os seus elementos estão concisos aqui nessa ideia desse ponto. Esse ponto, assim como, né, o Big Bang, por exemplo, né? Ele pode reverter essa concisão numa explosão, né? Ele pode explodir ali em direção ao seu exterior, né? Deixar de ser um ponto conciso, né? E começar a se espalhar como linhas, né? Por toda a superfície de trabalho, né? Por toda essa minha tela, esse meu plano, né? Que eu vou estar criando. O que é então esse nosso trabalho como de desenhista, né? É você dar uma orientação para essa explosão, né? É poder transformar essa explosão no ponto em algo que você consiga tornar em expressão, né? Então, essa minha linha aqui, ela tem uma expressividade que vai ser diferente, por exemplo, desse ponto, que vai ter essa expressividade que é mais simbólica, né? Não que a outra não seja simbólica, né? Mas essa simbologia das linhas, dos ângulos fechados, né?
a gente tem uma certa memória, até como espécie, né? Do que ela pode representar, porque que existe uma certa aspereza, né? Existe um áspero nesse sentido dessa linha que não está presente na leveza dessa segunda, né? Por que tem essa relação de hierarquia? Não exatamente de hierarquia, mas de diferença entre uma coisa que é e outra coisa que não é. Como que essa linha é de um jeito, como que essa linha é de outro jeito, né? Por que eu falo isso? Porque o trabalho do desenhista é entender essas diferenças e usar essas diferenças para a criação, para a expressão. E o trabalho do quadrinista é transformar isso numa certa temporalidade, né? Como que você pode fazer isso numa certa temporalidade? O que não quer dizer, né, pessoal, só para a gente deixar isso bastante claro, que o quadrinho ele não possa ser simultâneo também, né? Ele não possa também ser se aproximar da tela das artes plásticas, né? Ele também vai ter esse momento, caso o quadrinista queira, né? Então, só para a gente deixar claro que nada disso são regras, né? São só uma maneira da gente se tornar consciente daquilo que a gente está produzindo, beleza? Eu sei que a gente não começou a falar sobre história em quadrinhos necessariamente. A gente não falou nada aqui sobre elementos de história em quadrinhos. E é justamente nesse sentido, a partir daquilo que a gente... da nossa experiência com história em quadrinhos, seja ela profissional ou não, seja só de leitura e não de produção, que a gente vai fazer um exercício para a gente pensar nessas formas, nas linhas, nos pontos e nas formas que eles produzem. Beleza? Então, a gente vai passar para esse primeiro exercício, porque isso aqui não é uma oficina teórica, né? É uma oficina prática. Então, o que eu vou pedir para vocês é que vocês peguem aí, eu informei para vocês que a gente precisa só de papel e lápis, tá? Então, peguem uma folha de papel. Eu já deixei minha folha aqui prontinha. Tá, Precisa ó. ser A4 ou pode ser qualquer tipo? Não precisa ser A4 necessariamente. Qual que é a vantagem da A4? A vantagem da A4 é que muito dos scanners, né? Scanner de mesa digitalizadora, né? Eles vêm no A4. Então, eu não trabalho com scanner. Geralmente, quando eu preciso escanear alguma coisa, eu tento fotografar e trabalhar com a câmera do celular, porque a minha câmera do celular ela segura a onda para esse tipo de coisa, né? Ela consegue pegar ali a imagem e eu poder trabalhar ela. Mas atualmente eu trabalho muito direto no computador, então não tenho usado mais scanner. Mas a câmera ela consegue resolver o nosso problema em algumas questões, né? Então aí o papel não vai importar muito. Mas o que a gente pode pegar? Esse papel mesmo que eu estou usando nem é A4. Ele é o quê? Ele é um tamanho carta. Eu vi uma resma de tamanho carta baratinho, estava tipo R$ 7. Eu falei, me dá isso aí. Então aqui é um papel carta. Mas pode ser o tamanho que você quiser. Só não pode ser um A2, senão vai ficar muito grande. Mas um papel que dê para você trabalhar aqui, tá? O que a gente vai fazer com esse papel? A gente vai dobrar aqui no meio, aqui na parte mais longa, tá? E a gente vai dobrar ele aqui novamente, ó, como uma sanfona aqui, ó, tá? Em 3 partes, beleza? Então, primeiramente, a gente dobra aqui no meio, na parte mais longa, mais comprida, e depois dobra novamente, sanfonado, em 3 partes. Certo? O que isso vai fazer? O que isso permite para a gente? Isso dividiu o nosso espaço, dividiu o nosso plano. Tá? Então, o que a gente vai ter agora é um plano dividido o quê? Em 6 partes. Né? Contando a parte de trás, 12 partes. Mas a gente vai contar só com a parte da frente. Tá? Então,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Isso pode ser, né? Embora não tenha linhas aqui, a gente pode ver essa diferença como uma grade de 6 quadros, né? De uma história em quadrinhos, por exemplo. Tá? Então, a gente já começa aí já a pensar esse espaço dividido. E como que esse espaço dividido já começa a passar essa ideia de temporalidade, fragmentação. Só responder minha mãe aqui, porque mãe a gente não deixa de responder. Ou não, né? Beleza? Todo mundo está com o papel pronto aí, dobradinho? Deu tempo aí, Lucas? Conseguiu? Pegou o papel lá? Ah, beleza. Então, beleza, pessoal. A gente tem aqui uma página, tá? E o que que a gente vai fazer? Eu quero que vocês lembrem, tá? Se recordem do último sonho que vocês tiveram. Pode ser o de ontem à noite ou pode ser o último sonho que vocês se lembrem. Se vocês não se lembrarem do sonho, não tem problema. Aí vocês vão ter que inventar alguma coisa próxima de sonho. Pode inventar uma história. Mesmo um sonho, né? Quando a gente vai contar para outra pessoa, a gente está contando uma história que não quer dizer que foi o sonho mesmo que você teve, porque o sonho é essa coisa que não tem forma, né? Mas vamos focar no sonho, né? A gente sabe que o sonho... Qual é a principal característica do sonho? Ele não tem muito sentido, né? Mas ele passa muita emoção, né? Você sente muita emoção, mesmo que a história do sonho não tenha muito sentido, você sente ali aquela emoção, aquele momento, né? O que acontece, cara. O que a gente vai fazer agora, né? A gente tem 6 requadros aqui para trabalhar e a gente vai contar esse sonho, pessoal. Beleza? A gente vai contar esse sonho, só que a gente vai contar esse sonho somente com linhas e pontos, tá? Sem... Você pode usar uma forma, pode usar forma, mas se você usar, por exemplo, um quadrado, esse quadrado ele tem que ser um quadrado, ele não pode ser um dado, ele não pode ser uma Kombi, tá? Você não vai desenhar o elemento, você vai só tentar expressar a sensação do sonho que você teve com linhas e formas, beleza? Só que, detalhe, você não vai expressar a sensação apenas, você vai tentar pensar quando que você lembra do sonho do começo, que momento que você sentiu determinada emoção e como que você acordou, qual era a sensação que você tinha quando você acordou. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer não vai ser o primeiro quadro, a gente vai fazer o último quadro, tá? Qual que era a sensação que você teve quando você acordou desse sonho? E aí, a sequência, os primeiros quadros que a gente vai fazer, vai ser como que a gente vai conseguir, qual é a linha que eu vou fazer do primeiro quadro para chegar nessa sensação que eu tive quando eu acordei. Beleza? Então, o primeiro requadro que a gente vai fazer é esse último requadro, tá? O último quadrado aqui, certo? Eu, só a título de organização, eu vou numerar esses quadros aqui para que a minha temporalidade fique mais presente. Tá? Vocês não precisam fazer isso, eu vou fazer isso só como escolha pessoal aqui. Porque eu quero saber qual que é o primeiro, qual que é o segundo, se está de cabeça para baixo, se está de cabeça para cima. Mas não precisa, né? Isso aí é uma coisa que eu vou fazer. Quem preferir deixar sem nenhuma indicação de para cima, para baixo, de lado do outro, começa onde, termina onde, não tem problema, porque a gente está falando de sonho, e sonho não tem essa ordem, né? Eu que sou meio
como é que é o Nolan lá, que fez o Inception. Eu que sou meio Nolan, aí eu gosto de tentar controlar o sonho, né? Mas aí não precisa ser Nolan também, não. Tá? Então, vocês vão pensar nesse processo, tá? Vou começar com esse primeiro requadro, beleza? Deixa eu fechar meu caderninho aqui. Tá? Pensem na expressividade da linha, tá, pessoal? Eu estou trabalhando com uma caneta que ela só tem uma grossura de linha, tá? Então, ela vai sempre dar uma linha da mesma espessura, tá? Isso afeta a maneira de contar essa história. Se eu quiser fazer uma linha mais grossa, eu vou ter que passar essa linha várias vezes, né? Isso já é uma diferença, já é uma linha diferente, né? Então, mas como vocês vão estar trabalhando com lápis também, você pode fazer com lápis mais grosso, lápis mais fino. Sintam-se à vontade. O que não precisa fazer é realmente desenhar um elemento, né? A gente vai trabalhar essa narrativa com linhas abstratas, pontos e formas. Beleza? Passo aí que eu vou pegar um outro exemplo bacana aqui para mostrar para vocês. Ô, Lima, é para fazer o último quadro só, né? Você falou? Começa com o último quadro, tá? Aí, quando vocês terminarem o último quadro, aí vocês avisem para a gente visualizar esse último quadro. Tá bom. Vou fazer aqui junto com vocês. Pronto, pessoal. Não tem muito. Como é que se diz? Não é para pensar muito, nem influência para mim. Eu terminei o meu primeiro. Ó. Vou mostrar aqui para vocês o último quadro do meu sonho. Beleza? Aqui a gente tem. Aí. Pô, vocês conseguem ver aí? Deixa eu ver. Aqui. Aí. Beleza. Pedro, você está com a câmera funcionando? Pedro e JP? Se vocês... Aê! Ah, ótimo. Beleza, Daniel. Ah, não consegui habilitar, né? JP, eu vou... Não tem problema, faça o exercício. Não tá... Tecnologia só vem dar problema para gente. Não tem problema, não. Eu queria comentar com vocês, aproveitando que fazendo esse exercício, que a possibilidade de abrir um grupo de WhatsApp com os inscritos, né? O WhatsApp não é uma coisa que é sempre legal, a gente sabe disso, não tem como você e ter mais um grupo, né? Muita gente tem muito grupo, né? É outra forma de meio que atrapalhar um pouco, assim. Porém, quando acontecem casos, por exemplo, como esse do JP, que não consegue acessar a câmera, ele poderia tirar uma foto e mandar para a gente no grupo e a gente visualizaria.
né? Então, acho que consegue resolver esse problema. Se todos estiverem de acordo, eu posso fazer o grupo. Quem não estiver de acordo, eu posso não adicionar o grupo. Então, eu vou fazer essa proposta por e-mail para todos os inscritos. E assim, quem responder lá que topar, e aí a gente fica mais preparado para isso aí nessa nossa oficina digital. Pessoal, então, a gente tem aqui ó, o último quadro do nosso sonho, né? Cada um fez uma relação, isso, ó. Cada um construiu uma relação de tamanho, de linha, de tipo de linha, né? A gente tem, por exemplo, ó, aqui o do Filemon, a gente tem essas pontas, né, que estão ali dentro desse círculo. Você tem essa linha horizontal. O que significa? Do Daniel, a gente tem essas linhas grossas, né? Ali, ó, esses quadrados do Paulo, né, que são formas grandes, né? Essa relação do tamanho, né, do Paulo com as formas dele. Aqui do Lucas, a gente tem uma outra sensação, que é uma sensação interessante de meio que de ameaça, né? E aqui o do Danilo, a gente vai ter também uma outra ligação que ainda vai estar bem próxima até de uma certa figuração, só que é uma figuração que ao mesmo tempo não é só imagem, né? Aqui, por exemplo, do Pedro também a gente tem essa relação de estar dentro de um ambiente, mas ao mesmo tempo estar do lado de fora. Então, cada linha que vocês criaram, existe uma sensação. E aí, como que vocês chegaram nessa sensação? O que aconteceu no sonho de vocês para chegar nessa sensação? Como que vocês se sentiram durante esse sonho? É agora que a gente vai para o primeiro quadro, beleza? Sabendo que a gente tem esse último quadro como relação, que é o momento que a gente acorda, como que a gente se sente, agora que a gente vai passar para esse primeiro quadro, certo? São o quê? 10h30, 10h32? Então, vamos fazer rapidinho. A gente tem aí uns 15 minutos para a gente fazer esses desenhos, tá? Certinho? Eu não tenho como botar uma música aqui para vocês todos ouvirem, mas cada um escuta a música de vocês aí que tiver mais à vontade. Já é para fazer todos, né? Não é só o primeiro, não. Isso, vamos fazer todos. Agora a gente vai contar a história do sonho, só usando essas linhas e formas, tá? Até chegar nessa imagem final, que é a imagem da sensação que a gente teve na hora que a gente acordou. Beleza? JP, você que tá com problema aí com a câmera e com o microfone, você pode só colocar, por favor, aí no texto do chat o seu nome, da onde que você está falando, né? Quantos anos que você tem, qual a sua experiência com desenho, o que que você tá querendo aprender, assim, qual é a sua experiência que você deseja ter, e se apresentar um pouquinho rapidamente, pode ser? Aí, quando você terminar o exercício, você preenche aqui no chat, só para a gente se inteirar aí de você no próximo encontro, a gente vai estar sabendo aí quem que é você. Só para confirmar, mas a divisão da página era em 8? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu dividi em mais, mas tudo bem, eu dou uma, uma rendida aqui. Beleza, beleza.
Eu apanhei um pouco para dividir a minha também em três, porque quando você vira ela horizontalmente, tem o ponto do meio, né? Mas aí depois, quando você vira verticalmente, é difícil saber o ponto, assim, onde Aham. vai dobrar as coisas. Não. Vocês acharam que ia ser fácil, é isso. Não, não é assim não, cara. Hum. Prontinho. Lembre que emoção, esse registro da emoção, ele passar para a mão, né? Passar para o gesto, né? E o gesto ele vai tentar capturar isso daí, tá? Sem muitas preocupar muito com detalhe e tentar fazer aquele movimento da mão que fica ligado diretamente a essa emoção que vocês estão querendo descrever.
Acho que fechei aqui, viu? Ah, beleza. São o quê? Dá 5 minutinhos para o pessoal terminar. Todo mundo que for terminando, avisa aí. E a gente Beleza. dá uma olhada. Eu fotografei o meu aqui, que aí fica mais fácil de mostrar para vocês pela tela do computador. Só abrir aqui. Concluí aqui o meu também. Eu vou mostrar aqui o meu para vocês já, tá? Para vocês Eu terminei aqui também. verem. Não é para acelerar quem ainda está trabalhando, só para mostrar aqui, primeiramente. O meu, eu me arrependi de ter botado minha numeração, porque realmente, quando não tem numeração, a coisa ela fica mais com uma confusão interessante. Mas não tem problema. Eu vou partilhar minha tela aqui para vocês darem uma olhada. Em caso 1. Dá para ver minha página aí? Ok. Assim. Deu para ver, né? Uhum. A primeira coisa que a gente observa na página, pra gente, né, e vocês vão observar isso na página de vocês também, é isso que eu estava comentando com vocês sobre simultaneidade, né? Existem várias coisas acontecendo aqui nessa imagem, né? Não é só a gente vê todas as coisas acontecendo. Quando eu olho para a página, eu vejo o primeiro quadro, eu vejo o último quadro, né? É a partir do momento que eu percebo que essa simultaneidade ela vai ser quebrada pelas dobras da página, é que eu vou criando uma certa hierarquização temporal, né? Aonde alguma coisa vem antes da outra, né? Mas principalmente, assim, o principal elemento que permite essa temporalização é uma coisa que a imagem pegou emprestado do texto, né? Que não é a palavra. Muita gente, muita gente, principalmente quem não tem muita experiência com quadrinho, que pede para você definir o que é uma história em quadrinhos, fala, são imagens e sequência com texto, a palavra escrita, né? Mas não foi isso que o quadrinho ele absorveu da palavra escrita, não foi a palavra escrita, né? O que o quadrinho absorveu da palavra escrita foi uma certa ordem de leitura, né? Eu olho para essa imagem e eu começo da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, de cima para baixo, porque ela tem uma construção ali, quase como um prédio, né? Uma construção mesmo, né? Quando a gente vê, por exemplo, quando
Como é que é o nome, rapaz? Quando o cara do Building Stories lá me fugiu o nome dele agora. Enfim. Chris Ware. Obrigado, Daniel. Quando o Chris Ware ele vai propor aquele quadrinho chamado Building Stories, eu não sei se vocês conhecem, eu vou procurar aqui para mostrar para vocês. Ele vai falar sobre esse fazer do quadrinho, né, que é, de certa forma, uma construção. Né? Eu estou construindo uma narrativa, né? Construindo um elemento, né? Construindo algo para ser visto, né? Antes de ser lido, e para ser lido. Né? E aí essa proposição de leitura, ela pode ser... Você pode ter uma certa ordem. Apareceu para vocês a imagem do Building Stories? Ok. Está aparecendo aí a página? Sim, apareceu. Ah, beleza. Então, o Building Stories, né, ele vai trabalhar, ele faz uma... Esse livro, Building Stories, ele é... Deixa eu pegar aqui a imagem dele. Opa! Ele é uma proposta que ele faz de quadrinho, né? Um quadrinho que ele faz, mas a proposta dele é uma proposta aberta de leitura a partir de uma publicação que são múltiplos... um quadrinho que são múltiplas publicações dentro de uma caixa, que o processo de leitura é meio que você que constrói, né? Então, a proposta do Building Stories, e que ele vai chamar do Building Stories, é isso. Tá vendo aqui a imagem? São várias publicações que passam desde a tira até uma imitação de jornal. A gente tem aqui uma coisa que parece um tabuleiro de jogo aqui atrás, né? Que tanto vai utilizar o texto escrito quanto não, e, ao mesmo tempo, ele vai colocar em crítica, né, o que é essa ordem de leitura que a gente pega do livro. Né? Ele vai fazer esses diagramas de leitura que estabelece a própria ordem de leitura, né? Que ele mesmo vai falar como que é para ler essa página ou não, a partir dessa diagramação. Quem leu quadrinhos super-herói, por exemplo, vai lembrar do David Aja. Né? O David Aja fazia o quadrinho do Gavião Arqueiro. E o David Aja vai trabalhar muito com essa diagramação. Né? Ele vai ter um quadrinho que é contado do ponto de vista de um cachorro, e aí esse quadrinho ele vai ser todo meio que um infográfico, aonde as sensações do cachorro estão dispostas e você vai tentando descobrir como que é a ordem de leitura da página. Né? Então, quando a gente fala assim da página de quadrinho, a gente fala dessa imagem que pega emprestado do texto uma ordem de leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo, e que necessariamente a gente considera meio que natural isso, mas que não é natural, é uma invenção. Ou seja, a gente pode inventar outras formas, né, de narrar, de subdividir e narrar essa página. Né? Então, essa minha imagem aqui é a imagem desse sonho que eu criei, e que ele, até pela repetição de elementos, aqui eu tenho o quadrado, né, um monte de quadrado um dentro do outro, aqui eu ainda tenho um pouco desse quadrado, né? Eu tenho aqui essa linha rabiscada, aqui dentro tem uma linha rabiscada. Né? Então, é um outro elemento que a gente vai encontrar com relação a essa narratividade de quadrinho, é essa repetição. Né? Você tem o quadro e você tem essa repetição, e isso ajuda a criar um gancho, né, de um quadro para o outro, que cria um certo tipo de unidade. Né? Mas é uma unidade muito fraca, né? Uma unidade que ela não se sustenta assim, previamente. Aqui eu tentei criar uma certa sustentação. Né? As imagens elas meio que se repetem para criar essa unidade, porque eu estou contando essa história do meu sonho. Né? Ela envolve uma série de sentimentos que só a minha linha
está tentando expressar, mas que necessariamente não quer dizer que é o mesmo sentimento que eu tive, é o que vocês vão ter lendo a página de vocês, né? Vocês lendo a minha página ou eu lendo a página de vocês, né? Eu vou cancelar aqui o share, e aí eu queria ver qual que é, se vocês conseguem mostrar aí a página de vocês, como que ficou. Quem começa aí? Eu já mandei a minha aí no chat. Ah, ótimo. Eu vou abrir aqui então, aí eu compartilho a tela e aí todo mundo vê, pode ser? Ok. Área de trabalho. Isso. Todo mundo vendo aí? Ok. Não sei se consigo. Eu vou aumentar ele um pouquinho aqui, e aí eu vou guiar aqui a leitura. Tá, observa como que as linhas vão funcionar, assim, né? O que está acontecendo aqui nesse... Observa como que essa repetição dos elementos, ó, vão construir uma unidade, né? E essa unidade, ela dá essa noção de que está sendo contado uma única história a partir de todos esses desenhos, né? Você quer comentar, Filemon? Basicamente, você tem o ambiente ali dessa esfera e uma outra esfera no meio, e aí surge essa figura com esses espelhos assim, e ela vai atacando as coisas dentro da esfera até que tudo fique tudo cheio de espetinhos. E aí, no fim, eu acordo me sentindo meio exausto e com um pouco de ansiedade na cabeça. Esses espetos na cabeça. Ótimo, ótimo, legal. Deixa eu abrir um aqui, então, próximo. JP, eu vou abrir o seu, tá, JP? Aqui. Ó, a gente observa o JP aqui, ele já vai ter uma linha. A gente está mandando aqui pelo chat, Daniel. Só subir aqui pelo chat mesmo, vai ter a opçãozinha aqui, ó, lá embaixo, de mandar uma imagem. Deu para ver aí? Ó, aqui no JP a gente já tem essa repetição de linha que gera uma textura, né? Essa textura, e é legal quando a gente fala de linha, né? É justamente essa multifunção da linha, que aqui a gente já vai ter a linha como volume, né? Então, a forma que era né, que ela é chata, né? Chata no sentido de plana, né? Ela passa a ter essa impressão, né? Não mais de um círculo, mas de uma esfera. A gente sabe, por exemplo, que esse elemento aqui, que é menor, está se colocado na frente desse maior, né? Que está se movimentando. Então, a gente já tem aqui uma narrativa já mais próxima de uma figuração, mas que fica bastante, né, mais claro o que acontece aqui no sonho do JP, né? A utilização das linhas aqui como representação de velocidade, né? E olha que interessante, né, essa expressão final aqui. Tudo bem que a gente tem aqui uma caracterização do rosto, né, que pode ser que seja um rosto ou não, né? A gente sempre tem essa
para, como é que é o nome? Pareidolia. Pareidolia, exatamente, né? Que faz com que a gente enxergue rosto onde não existe, né? Mas a gente tem esses pontos aqui, né, fragmentados. Tá? Muito obrigado aí, JP, por ter enviado. Deixa eu ver o próximo aqui, o Lucas. Alguém chegou aí? Você tentou abrir antes de estar baixado, Lima. A minha vida é assim, cara. Aí. Beleza, dá para ver aí, pessoal, direitinho. Tá? A gente tem aqui Aqui já tem um pouquinho mais de representação, mas não tem problema. Né? Fica bem claro aqui a repetição de elementos. Ó, aqui a gente já tem uma utilização do signo, né? O signo, ou seja, essa marca que ela tem um significado que todo mundo entende, e aí você usa de maneira que ela vai passar uma mensagem, né? Tudo isso é legal da gente ter em mente quando a gente está produzindo quadrinhos. E aí fica bem claro agora o porquê dessa aflição aqui, né? Do último quadro. Beleza? Lucas, muito obrigado. Deixa eu ver aqui o do Danilo. Agora eu vou aguardar. Aí. Aqui o Danilo já na figuração mesmo. O Danilo aqui, ele já vai trabalhar com a figuração, né? O que é legal para a gente observar com relação a essa figuração e que geralmente quem começa a trabalhar com quadrinho, né? Quem começa a desenhar, na verdade, tem bastante dificuldade, é entender que quando a gente cria esse requadro, a gente está criando um espaço dentro do espaço, né? Então, a gente tem um espaço separado dentro da folha. E que se eu quero que esse espaço seja reconhecido como esse, né, que existe uma relação entre os dois, eu tento manter uma semelhança, né, entre um quadro e outro, né? Então, vem essa ideia da repetição da imagem, né? Então, novamente, a divisão do quadro, esse domínio dessa repetição, né, para transmitir a mensagem visual que a gente quer. É legal que tem uma figuração, mas o elemento abstrato aqui, ele deixa boladão. Né? E dá para entender porque que o último quadro o cara tá boladão aqui. Brigadão, esse foi o do O meu. Danilo, né? Valeu, Danilo, Danilo. isso. Valeu. É porque eu não estou vendo a tela aqui agora, que eu estou compartilhando. Então, vamos ver aqui do Daniel. Daniel, eu acho que ele não quer abrir, cara. Engraçado que ele está em JPEG do mesmo jeito. Exatamente. Tem um tipo de JPEG que é do WhatsApp, que às vezes ele não abre. Deixa eu ver se ele abre no Photoshop aqui. Mas que coisa. Frustrante, né? A tecnologia está aí. Ó, não foi possível completar seu pedido devido a erro no programa. Saiba consertar. Não sei consertar não, amigo. Eu vou... Tenta mandar de novo, porque às vezes foi só um arquivo que corrompeu, sei lá. Espera aí. Enquanto isso, vou baixar o do Paulo aqui.
O do Paulo vai trabalhar bem com essa relação de tamanho, né? Relação do tamanho dos elementos. A gente tem um pouco de figuração, mas eles ainda estão bem abstratos. E isso é interessante, tá, pessoal, da gente observar como que a imagem ela vai ter 3 níveis, né? Ela vai ter um nível que é abstração pura, que é a organização dos elementos abstratos, né? Ela vai ter um outro nível, que é um nível que tem a ver com significado, né? Por exemplo, a gente sabe que aqui talvez seja uma... Não dá para saber com tanta precisão, mas aqui, por exemplo, eles podem estar assustados, né? Esses símbolos aqui, ó, pode indicar esse susto ou esse medo, né? A pessoa está com esse círculo, esses 2 retângulos aqui, um de cada lado do corpo, pode ser uma representação que passa para a gente essa informação desse susto. Mas, se a gente pegar, por exemplo, a imagem do Lucas novamente, e a gente observar essa seta, ele é esse nível de significado da imagem. Então, a gente tem um nível que é esse nível abstrato, né? Eu posso pegar essa mesma imagem que eu fiz e substituir por imagens mais realistas, né? Mas o meu planejamento ele está sendo feito com essa abstração e essa seta é esse nível de significado. Então, eu tenho esse nível do abstrato, o nível do significado, e a gente tem um outro nível, que é esse nível da representação, que é como que a gente vai representar um determinado elemento. Tá? Eu vou fechar aqui, só para eu ver quem que está chegando. Eu vi uma mensagenzinha aqui. Eu acho que não, né? Tá só a gente por enquanto. Beleza. Deixa eu dividir aqui de novo. Peraí. Tá, então, ó, e aqui a gente vai ter legal essa imagem do sonho, assim, porque a gente tem esse limite entre o que está sendo representado e essa abstração, né, que essas formas vão construir aqui no final, por exemplo. Né? O que isso quer dizer? Eu acho que a imagem ela se tornou mais sonho, né, essa última imagem, quando a gente vê o que está acontecendo antes, assim, né? Como que a coisa vem do céu e chega, e aí está aqui do lado, né? O que é esse significado? Ficou bem, bem interessante. Deixa eu ver aqui, Daniel, se ele vai baixar o seu... Paulo, obrigado. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui o Daniel. Ah, aqui. Ó, esse aqui é do Daniel, pessoal. Eu vou deixar ele só como ele é todo aberto para a gente perceber aquilo que eu digo com relação a essa simultaneidade da página. Né? Por mais que exista uma divisão, né? Por mais que o quadrinho ele tente fazer uma divisão do tempo, uma representação do tempo, ainda assim a página ela existe como uma imagem simultânea, né? Quando a gente trabalha... Tá mostrando qual? Esse daqui foi mal, esse aqui é o do Daniel, que consegui abrir aqui. Do Daniel Lopes. Não, porque eu acho que... Ah, não está aparecendo, não? Tá aparecendo o Esse é o meu anterior. aí. Ah, bom saber, obrigado. Tá Espera aí, Paulo. deixa eu ver aqui. Obrigado aí pelo toque. Agora vai. É porque ele separou cada desenho em uma tela, por isso que ele está desse jeito. Dá para ver agora, né? Ok. Foi. Esse aqui é o do Daniel, né, pessoal? Então, né, retomando, assim,
a imagem ela tem uma simultaneidade, né? E a história em quadrinhos ela tenta simular uma divisão do tempo que quebra com essa simultaneidade, né? Essa simultaneidade ela é aquele momento que você olha para a imagem e você olha para ela como um todo, né? E aí você vai, depois que você capta a imagem como um todo, você vai tentando ordenar essa imagem de alguma forma. E no caso de um quadro, por exemplo, essa forma ela acontece a partir de determinados elementos que chamam a sua atenção, né? E aí você vai tentando construir na sua cabeça uma relação ali própria com aquela imagem. E isso acontece também no quadrinho, na página de quadrinho, né? A página de quadrinho ela tenta construir uma temporalidade, representar uma temporalidade, mas ela, ao mesmo tempo, ela essa ilusão não consegue ser a única coisa que vai estar no quadro. A simultaneidade ela não sai da página, ela continua lá, né? Então a gente vê aqui nessa imagem do Daniel que a gente tem essa como se fosse uma imagem só, mas ela claramente tem vários momentos aqui, né? E aí, a partir desse abstracionismo, a gente tem essa relação do sonho, né? Esse sonho que vai estar passando aí uma série de relações, porque ele já vai trabalhar, ó. E isso é uma coisa legal, né? Para a gente pensar, tá, pessoal? A gente trabalhou muito com linha. O Daniel, o que ele fez? Ele trabalha, que é o que ele costuma trabalhar, com esse grafite deitado, que vai dar uma série de texturas, né? Eu observo como essa textura vai dar uma outra qualidade de sonho para os sonhos que a gente estava narrando, né? A gente tem um outro tipo de sensação quando a gente observa essas texturas que ele vai construir com o grafite, né? Então, 3 coisas para a gente pensar, tá? Em termos de quadrinhos que a gente já encontrou muito evidente hoje, né? A gente tem essa relação da repetição, a gente tem primeiro, né? A gente tem esse esforço de criar uma temporalidade, de representar uma temporalidade num espaço, né? Seja ele de qualquer forma, abstrato ou não, tá? Essa representação desse tempo, dessa temporalidade, ela vai ser auxiliada por uma repetição de elementos, né? Essa repetição de elementos vai dar uma linkada, né? Nos diferentes quadros, dando uma certa unidade. Ela não é necessariamente obrigatória, né? Mas ela tem essa questão da clareza, né? Ela ajuda para uma clareza, quando a clareza é um valor que você quer passar, tá? E o terceiro elemento é que as linhas, né? Todo elemento gráfico vai ter uma série de expressões diferentes, né? A ferramenta que você vai usar para criar, ele vai adicionar elementos ou vai transformar elementos dentro da sua narrativa. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou tomar uma aguinha aqui, porque eu vou mostrar para vocês aqui esse livro chama Autofagia. Esse livro aqui ele foi publicado pela Risco Impresso. Ele tem uma edição que é do Guilherme Silveira e Visete Priscila Seidel. São os organizadores aqui, ó. O Guilherme ele trabalha muito com o quê? Com quadrinho abstrato. Esse livro aqui ele é uma coletânea de quadrinhos abstratos, de quadrinhos que não usam essa representação para contar a história. E o primeiro quadrinho que ele abre é um trabalho do Álvaro de Sá, que é um poeta concreto brasileiro, né? E que vai trabalhar com os signos dos quadrinhos, ó.
para construir o trabalho dele, né? O trabalho gráfico, artístico. A partir do quê? A partir desse elemento que eu falei para vocês, que é essa dimensão de significado da imagem, né? Então, ele trabalha com abstração, né? As formas geométricas, e, ao mesmo tempo, tem um balão, que a gente sabe o que o balão representa. O balão quer dizer fala, né? Então, mas o que quer dizer o balão aqui nesse trabalho, né? É isso que ele pergunta no trabalho dele, né? A gente sabe o que as letras querem significar, mas o que a letra quer significar aqui nesse trabalho, né? Então, o que ele quer nesse trabalho dele é mudar essa significação, né? Ele quer transformar esses elementos para questionar esses elementos fixos. E aí existem muitas, né? Tem uma série aqui de quadrinhos realmente abstratos mesmo, sim, né? E vão trabalhar com essa temporalidade. Temporalidade do quê, né? Temporalidade de várias coisas, mas que a gente pode meio que resumir na temporalidade de uma expressão visual, né? Existe uma escolha aqui, né, pessoal, que é uma escolha que vocês já fizeram. A partir do momento que vocês optaram por fazer uma oficina de quadrinhos, vocês escolheram se expressar por quadrinhos, né? Esse quadrinho aqui, deixa eu ver qual que é o autor. Rapidinho. 61. Chama Quintabulo, tá? O nome desse autor aqui. A partir do momento que o Quintabulo, ele podia ter feito um quadro, né? Ele podia ter feito uma animação, mas a partir do momento que ele trabalha com essa divisão do espaço, né? Ele está sugerindo uma temporalidade expressa na página, né? Ou seja, ele tem uma intenção quadrinística, né? Mesmo que o seu objeto final ele necessariamente, né? Assim como o outro trabalho, ele faz você perguntar para o que é essa divisão, né? É realmente para ser uma história em quadrinhos? É para ser o quê? Se não é para ser uma história em quadrinhos, do que é que ele está falando, né? Ou é para ser uma história em quadrinhos mesmo, né? Qual é o limite que ele vai estabelecer, tá? Ó, aqui, ó. Outro exemplo aqui de outro autor, tá? Então, o objetivo, assim, desse exercício de hoje é mostrar para todos, principalmente para aqueles que não têm, acreditam não ser capazes de desenhar, que o desenho ele é um passo dessa produção, mas necessariamente não é o único ou o principal, né? O principal é você querer se expressar por esse meio. É essa decisão, né, que já está tomada de se expressar por meio dos quadrinhos, tá? O que eu vou só comentar com vocês? Pessoal, eu estou com a minha garganta meio ruim. Assim. Eu tenho um exercício para fazer que era legal a gente fazer aqui na live, mas como já são umas 11h14, eu queria ver se a gente resumia por hoje, só porque realmente minha garganta já está doendo aqui e eu tenho que me cuidar dessa minha gripe, né? Mas o exercício que eu ia propor para vocês era mais um exercício livre de desenho livre, né? Só mesmo para quê? Para ver como que vocês estão com o desenho de vocês. Assim, mesmo o Pedro, que não está começando agora com relação ao desenho, né? Saber visualmente, né, a partir do desenho dele, como que ele está nessa produção. Então,
Não precisa, não precisa necessariamente que a gente esteja presente aqui na live para fazer esse desenho, mas seria interessante que vocês realmente fizessem e mandassem para mim, tá? Porque aí eu vou ver direitinho como quais são as opções estéticas que vocês gostam de trabalhar, que isso eu vou acrescentar para esse perfil que eu fiz com as perguntas de vocês, tá? Então, eu peço desculpa para vocês, realmente eu tenho que dar um jeito aqui para curar essa minha gripe e minha garganta está doendo bem xarope agora, e aí eu vou ter que não estar presente. Eu ouvi uma voz. É o Daniel? Ah, foi mal. É que eu achei que tinha entrado alguém agora, por isso que eu perguntei. Então, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte, pessoal, peguem esse último tempo, tá? De 11 agora ao meio-dia, e façam uma arte meio que de apresentação de vocês, tá? Pedro, mesmo você que é iniciante no desenho, faça uma arte para mim e manda para mim, tá? O que eu vou fazer? O que eu estou planejando em fazer? Se aparecerem outros participantes com um nível mais inicial de desenho, que nem o seu, a gente vai fazer combinar uma live só mesmo do básico do desenho, para poder dar uma adiantada, assim, uma segurança, sabe? Mas aí eu vou combinar por e-mail direitinho, eu mando e-mail para vocês no nosso grupo que eu vou montar, e aí a gente vê isso. Beleza? Combinado, Beleza. então, pessoal. Façam esse Tranquilo. desenho e mandem para mim, tá? Manda no e-mail lá que a gente está se comunicando. E aí a gente dá continuidade. Os próximos vídeos, eles são... A gente vai continuar com foco no desenho. Mas é como a gente vai fazer. A gente vai falar sobre essa construção do desenho nos vídeos e nas lives a gente vai transformar isso em exercícios de quadrinização, tá? Então, fiquem de olho. No próximo vídeo já vai ter, a gente vai dar continuidade de onde a gente parou. Eu vou estar apresentando outros autores para vocês também darem uma olhada. E aí a gente segue no próximo sábado. A gente está aqui de novo para trabalhar diretamente. Eu, de preferência, sem estar com essa garganta ruim. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá, pela participação e nos vemos em breve. Beleza? Beleza. Valeu, Lima. Valeu, Obrigado, cara. pessoal. Melhoras Obrigado. aí. Agradece. Se cuida. Ô, Lima, deixa eu tirar uma dúvida com você. Sim, sim. Eu faço também na arte digital, na mesa digitalizadora. Você tem preferência de ser à mão ou ser a lápis mesmo? Não. Ou pode ser digital? Pode ser digital. Boa. Tá. Quando eu falo com relação ao papel, é porque o papel todo mundo tem acesso, né? Então, eu também trabalho muito com digital aqui e tal, mais... para o trabalho assim grande, é mais tranquilo. Mas o papel, ele meio que deixa todo mundo junto, né? Nesse caso, por exemplo, desse exercício, ele é especificamente papel. Quando eu for de papel especificamente, aí eu falo, gente, vamos trabalhar com papel mesmo, tá? Porque tem essa coisa da dobradura e tem uma coisa da plástica do papel. Porque o produto final ele vai ser em papel, né? Aí você já trabalhar com papel no começo, a gente já tem essa relação, você já vai estabelecendo essa relação, tá? Mas Uhum. não tem problema, quando puder ser digital, pode ser digital, não tem problema não. É só mesmo Beleza. tá? Show de bola. Beleza? Beleza. Pessoal, muito obrigado, tenham um bom fim de semana, tá? Até o próximo sábado que a gente vai se ver ao vivo, mas virtualmente, por vídeo, a gente se vê na terça-feira. Vocês me veem, na verdade. Tá bom? Obrigadão, então, Fechou. pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Bom sábado aí. Bom sábado para todo mundo. Valeu. Até a próxima.
Falou.